A paz do Senhor, irmãos. Eu me chamo Alana Ramalho e hoje nós vamos falar sobre Jesus é o perito na alma. Ele cura nossas memórias traumáticas. Eu quero ler com os irmãos o texto de Salmos 103. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova te redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e julga os oprimidos. Esse texto é tremendo. Eu quero contar rapidamente uma experiência. Durante esse período de pandemia, eu passei uma decepção muito grande. Eu sofri algumas críticas, apesar de estar dando o meu melhor. E nós somos abalados emocionalmente com algumas coisas, né? Principalmente quando a gente espera. Nós não ficamos decepcionados com pessoas que a gente não espera, né? Mas com pessoas que a gente espera que nos apoiem, né? Que nos entendam. E às vezes é na vida profissional que isso pode estar acontecendo, às vezes é na sua vida espiritual, na sua comunidade da fé. Nós estamos nessa terra, nós passamos por decepções. E o Senhor nos ensina com essas decepções. Mas muitas vezes nós ficamos frustrados e abalados. Palavras que nos magoam, palavras lançadas, experiências negativas, ruins que acontecem. Então eu estava um pouco abatida, chateada, triste com algumas situações e aquilo estava tirando meu sono. Quando tiro meu sono é algo que realmente incomoda. E eu costumava, a única coisa que me fazia dormir calmamente era colocar um louvor bem alto na minha cabeceira e orar ao Senhor. E o texto de Salmo 103 diz que é o Senhor quem redime a nossa alma. É o Senhor quem acalma a nossa alma. E o que a palavra significa? A palavra bendize é bendiga, ou seja, elogia a minha alma. Ou seja, minha alma elogia o Senhor. Fale das maravilhas de Deus. Louvar, a palavra louvor, louvar, terlim, de Salmos, né? O próprio Salmos, terlim, significa elogiar, dizer quem Deus é na nossa vida, porque quando a gente começa a louvar através de cânticos ou louvar através de palavras de elogio a Deus, lembrando de quem Deus é, do que Ele faz com a gente, nós saímos dessa dimensão de problemas humana e entramos numa outra dimensão, uma dimensão em que a gente enxerga Deus como aquele, como está falando aqui nesse texto, Ele que sacia de bens nossa existência, Ele quem nos perdoa. Então a gente começa a perceber que aqueles problemas que estão nos afetando são problemas menores. Isso é interessante. Essa palavra, grave isso. Será que às vezes nós não estamos superestimando alguns problemas? Eu acho engraçado a gente falar dessa forma, porque quando Jesus estava visitando Lázaro, ele falou para os discípulos que Lázaro já tinha morrido, mas ele falou para os discípulos: Lázaro dorme. E os discípulos: mas Jesus, mas já passou muito tempo, Lázaro não dorme. Mas Jesus sabia que ele estava morto, que Lázaro estava morto, mas para Jesus dormia, porque Jesus é todo poderoso. Então ele não teve preocupação. Outro momento que eu me recordo é quando os discípulos estavam passando por aquela tempestade, estavam apavorados e Jesus estava dormindo. E ele falou: homens de pouca fé. Ele olhou para o vento e mandou que o vento se acalmasse. Para Deus, aquela tempestade era um problema menor porque Jesus é o Criador dos céus e da terra. É muito engraçado que eu falei sobre a questão dos problemas menores, porque quando a gente vai ensinar sobre as crianças, para que elas não tenham reações e expressões exageradas a respeito das situações e seus sentimentos, a gente pergunta assim: esse problema que você está passando é um problema pequeno, é um problema médio ou é um problema grande? Por exemplo, um pirulito que caiu no chão. É um problema pequeno? A criança, a partir dos 7 anos e até menorzinha, já vai ter uma ideia: bom, é um problema tão grande como se eu tivesse arranhado meu joelho? Ou como se eu tivesse esquecido alguma coisa que eu gostasse muito ou que fosse muito mais cara. Então ela vai começar a ter noção de escala, do que é um problema menor e maior. Mas quando a gente fala de alma, é difícil a gente falar dessa questão de escala porque isso afeta o nosso lado emocional.
Nosso lado emocional pode estar tudo bem do lado de fora, mas se o lado emocional está abalado, tudo fica ruim para nós. E a gente está falando que Jesus é perito em alma, ele, né? Ele que redime a nossa alma. É ele que traz coisas novas e aquela recordação que poderia ser ruim, ela passa a ser uma recordação boa. Mas como que isso acontece? Durante a tempestade, eles estavam apavorados, mas Jesus foi lá, mandou o vento se acalmar. Que experiência eles viveram! Que experiência sobrenatural eles viveram de ver o tempo se acalmar. Então, apesar daquele momento de angústia, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, eles tiveram uma experiência sobrenatural. Então, quando eles viram alguma tempestade, porque eram pescadores e estavam habituados, qual é a memória que Jesus curou? A memória de que Jesus, estando no barco, acalma a tempestade. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. E também, quando viram lá Lázaro, que disseram que dormia, a recordação que eles vão ter é que Jesus é aquele que ressuscita até os mortos, glória a Deus. E tem um estudioso, que é o Augusto Cury, que fala sobre a questão das memórias e janelas killers, que fala que às vezes a gente não consegue esquecer o que está na nossa memória, o que está na nossa mente em relação a determinado assunto, mas a gente consegue reeditar, como um arquivo de computador que você renomeia ou você troca o arquivo da pasta e coloca uma outra coisa no lugar. Então, o que aconteceu? O Augusto Cury fala, quando você reedita aquela memória, quando você vivencia aquela experiência, mas não com aquela mesma dor, quando Jesus entra, você vivencia aquela experiência, mas não da mesma forma. Então, o que aconteceu nesse tempo de angústia que eu estava ali, colocando aqueles louvores para dormir? Deus enviou 2 pessoas, cada uma que eu não falava, que eu não esperava, para me trazer palavras de incentivo específicas, acima da minha expectativa. Por quê? Porque não foi com palavras que eu fui ferida, com palavras que Deus enviou que eu fui curada. Então eu reeditei aquela experiência que foi uma experiência de angústia, passou a ser uma experiência de, olha, Deus está com você, e eu vejo com bons olhos o que você está fazendo, e veio como um consolo de Deus, gratidão, pessoas agradecidas. Lembra que eu falei que eu estava fazendo o meu melhor? Pessoas agradecidas pelo que eu estava fazendo, mesmo que outras não reconhecessem. Ou seja, é o cuidado de Deus, é o cuidado de Deus conosco. E ali, naquele momento, eu comecei a ver que aqueles problemas eram problemas que se tornaram menores, porque até a morte o Senhor dá livramento, como aconteceu, alguns irmãos sabem, meu namorado, na época era namorado, foi acometido por leucemia, foi revelado no mistério de cura e libertação, passou pelo tratamento de quimioterapia, é um outro testemunho à parte, e Deus deu o escape a ele, né? Deu a família. Então nós passamos por situações, mas nós lembramos do quê? Das experiências, dos livramentos, do Senhor nos batizando com o Espírito Santo, do Senhor nos fortalecendo, nos dando maturidade para ajudarmos outras pessoas em suas necessidades. E eu quero deixar essa palavra com os irmãos. Tem uma canção que eu falo chamada Bendize, que eu digo que é a canção que cura insônia, que é baseada no texto de Salmo 103. Elogia o Senhor, fale das grandezas de Deus, porque o nosso Deus é o Deus criador dos céus e da terra, e Ele mesmo, estando no barco, estando conosco, Ele vai nos fazer trazer à memória o que nos dá esperança. Que essa mensagem possa edificar o seu coração. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus.